Boa noite. Mais uma sexta-feira aqui, 6h33 agora da noite aqui em São Paulo. Estamos ao vivo dos estúdios aqui da Rádio Vibe Mundial, FM 95,7, também pelo YouTube. E também você seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Estamos aqui hoje para continuar o nosso papo semanal sobre filosofia, trazendo a filosofia de um modo descomplicado, de um modo fácil, um modo que você possa entender como aplicar esse amor pela sabedoria, esse amor pelo conhecimento na sua vida. De uma forma que a gente não vai falar grego aqui, como a gente sempre brinca. Eu quero agradecer o pessoal que está sempre comentando nos vídeos, ouvindo aqui o programa, agradecer o carinho, né, que as pessoas têm pelas reflexões que a gente provoca aqui. Eu fico muito feliz com esse feedback porque ele mostra que realmente a gente tem pessoas que estão interessadas em pensar no seu dia, pensar em si mesmas, né? Pensar no sentido de refletir sobre quem são e de trazer um pouco dessas reflexões para uma aplicação prática, para mudar um pouco a vida. Então, de verdade, você que está assistindo, que está nos ouvindo, você que está aí, né, numa sexta-feira, nesse horário, ouvindo um programa de filosofia, ou você que está no YouTube assistindo um vídeo sobre filosofia, saiba que você é um privilegiado, você é alguém que realmente se importa com um aspecto muito importante da sua vida, e isso faz com que você mantenha um espírito jovem, um espírito curioso. E é sobre isso que eu quero falar hoje, gente. Semana que vem eu vou trazer um outro tema relacionado com esse, mas hoje eu queria muito falar sobre essa ideia de juventude. Do que é essa ideia de juventude e como é que a gente pode trazer isso para uma filosofia e trazer isso para uma aplicação prática também. Mesmo que você não seja mais tão jovenzinho assim. Dentro da filosofia, existe uma ideia em algumas escolas filosóficas de que a juventude ela é algo que está relacionada a um ideal. Então ela não está só relacionada à idade, mas sim a ideias. Menos a idade, mais a ideias. Claro que a gente resolveu separar as nossas faixas etárias como criança, jovem, adulto, velho, enfim. A gente resolveu fazer isso de uma moda, de um meio convencional. Mas, quando a gente pensa mais filosoficamente no que é a juventude ela é algo que renova, que traz uma ideia de renovação. Como uma fonte da juventude, sabe? Que te mantém jovem eternamente. Então, muito mais do que uma fonte da juventude literal, a gente pode pensar numa fonte da juventude metafórica. E aí, esse coração jovem, esse coração banhado pelo amor, pelas paixões, pelas vontades de fazer as coisas, ele é um coração jovem independente da idade que você tem. Existem alguns termos que você já deve ter ouvido, né, da nossa criança interior, da nossa capacidade de apaixonamento pelas coisas, de amar. Isso eu acho que é uma capacidade humana que a gente nunca perde. A gente está sempre querendo mais, a gente está sempre querendo aprender mais, a gente sempre é curioso. Isso é uma característica humana. E eu acho que a juventude, metaforicamente falando, termina quando talvez dentro de nós a gente mate um pouco esse aspecto. A gente deixe de ser curioso, comece a ter muitas certezas de tudo, a gente deixe de amar as coisas que a gente faz, perde um pouco do amor pela vida, a gente perde, acho que esse nosso lado, sabe aquela coisa da criança que está descobrindo o mundo, que está descobrindo coisas novas, do jovem que está começando a viver uma vida diferente, está começando a perceber o mundo de outra forma para construir o próprio mundo dele, para ele começar a se entender dentro desse mundo. Quando a gente presta atenção nesses aspectos que estão dentro da gente, a gente percebe que a gente pode ainda ter dentro da gente esse combustível, esse espírito desse jovem dentro da gente. Mas para a gente aprofundar mais nessa parte, que é o que eu quero voltar a falar isso no final, eu quero que a gente entenda um pouco do que é um comportamento de um jovem.
começar a filosofar um pouco sobre isso. Durante a nossa infância, a gente está aprendendo muito como é que o mundo se apresenta para nós. Então, nós começamos a observar nossos pais, nossa família, começamos a criar modelos entre nós de observação, de aprendizado. A gente começa a olhar no nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nosso avó, nosso tio, nosso padrasto, sei lá, quem quer que seja ali que te criou. A gente começa a procurar nessas pessoas exemplos. E a gente vai vendo esses exemplos pelos comportamentos, porque eu não tenho ainda um filtro para lidar com o mundo. Então eu vejo como é que as pessoas lidam com o mundo para começar a construir a minha percepção de mundo. Quando a gente chega na adolescência, ou no período que a gente fala, na minha juventude, quando eu fazia tal coisa na minha juventude, quando a gente chega na adolescência, a gente começa a ter uma necessidade natural do ser humano de buscar quem nós somos. Então é na adolescência que começa normalmente um trabalho muito importante de uma autorreflexão de quem nós somos. Muitas vezes esse trabalho ele pode ser inconsciente. O adolescente começa a fazer isso de uma forma de rebeldia, ou pode até ser consciente. Eu conheci alguns adolescentes que estavam ali já com 12, 13 anos, pensando o que eles queriam ser, o que eles queriam fazer, quem eles eram, qual era o papel deles no mundo. Então isso pode acontecer de todas as maneiras, mas fato é que a gente brinca, né, chama de aborrecente, porque eles estão numa fase muito revoltada. Só que essa revolta, gente, não é contra alguém específico. Essa revolta, na verdade, ela é um impulso natural da construção de quem é aquela pessoa. Porque ela começa a perceber em que até aquele ponto ela absorveu tudo que veio do modelo de outras pessoas. E aí ela se pergunta, quem sou eu? O que eu faço? O que eu gosto? E aí é nessa fase que, para começar a achar quem eu sou, o que eu faço, acontecem normalmente dois fenômenos, vamos chamar assim. O primeiro é uma desconexão com os pais. Por que essa desconexão com os pais? Ela é natural e ela é necessária, porque aquele adolescente, aquele jovem, ele começa a perceber de que ele viu o mundo sempre pela lente dos pais. E agora ele precisa ver pela lente dele. Ele precisa perceber o mundo pela própria forma dele entender o mundo e de como esse mundo afeta ele. Afeta o corpo, afeta as emoções, afeta as ideias e até afeta o espírito. Esses dias uma seguidora do canal sugeriu, você podia aproveitar esses temas para falar sobre a espiritualidade, o autoconhecimento para adolescentes, para jovens. Então, acho que esse tema já vai ajudar um pouco a falar sobre isso. Porque nessa fase, muitos desses jovens não estão procurando só um caminho de sentir emoções, de sentir coisas corporais diferentes. Eles também começam a buscar, dentro de uma verdade, dentro de um autoconhecimento, quem eles são no mundo. E é aí que acontece o segundo fenômeno. É a busca por grupos. Os adolescentes vão buscar grupos e, em alguns casos, esses grupos são grupos espirituais. Vamos começar a falar dos grupos normais, né? Que todo adolescente participa. É o pessoal da rua, os amigos da escola, a galera que joga online. Sempre você vai tentando se identificar, os esportistas, enfim. Você vai tentando buscar aonde você se encaixa, o que é que você quer fazer, e você se coloca naqueles lugares. E aí você começa a ter um senso de pertencimento daquele grupo que de alguma forma traduz quem você quer ser. Só que nesse processo, alguns cuidados têm que ser tomados, porque alguns desses grupos podem ter efeitos muito benéficos sobre a pessoa. Então, por exemplo, alguém que passou boa parte da adolescência praticando um esporte, isso fisicamente vai trazer um ganho, né? Uma pessoa até que buscou autoconhecimento, foi participar de uma ordem esotérica quando era adolescente, como eu fiz parte de uma quando eu era adolescente, ou uma outra pessoa que vai participar de um clube de xadrez, enfim, as pessoas vão se enquadrando e vão começando a se encontrar. Só que aí tem alguns cuidados. Então, se você é adolescente, se você tem algum adolescente na família, quais são os cuidados? Primeiro, por exemplo, em alguns grupos,
você pode chegar num ponto de ser quase que fanatizado, de ser colocado dentro de regras que aquele grupo cria, em que o seu comportamento ele é ditado pelo grupo. E aí quando você chega nesse ponto, talvez o adolescente não perceba, mas que ele está perdendo a identidade dele. Porque na busca pela identidade, no reconhecimento dele dentro de um grupo, ele começa a perder a própria identidade individual e se torna uma gota ali num lago que é aquele grupo. E aí não tem mais distinção entre quem é ele e quem não é, para principalmente quem está olhando de fora. Então não é muito comum, às vezes a gente vê um grupo de adolescentes, todo mundo vestido igual, falando as mesmas coisas, gostando das mesmas coisas, e você olha, e você que está de fora daquele grupo, não vive aquela realidade, você olha para aquilo e praticamente olha como se todos eles fossem iguais. E aí ele acaba perdendo a individualidade dele. Mas pode chegar em casos mais graves, como por exemplo, quando a gente vai para algum meio que pode realmente fanatizar. E aí o meio religioso, o meio de autoconhecimento, ele pode acabar virando isso, porque a gente sabe que nesse meio tem muitas pessoas que acabam indo por esse caminho. Se colocam num papel de guru, se colocam num papel de grande libertador, porque tem uma rebeldia, tem alguma coisa diferente ali, e aí acabam muitas vezes se fanatizando. E por que elas se fanatizam? Porque aquela pessoa que elas estão vendo ali é uma pessoa pela qual elas se reconhecem. E elas criam uma empatia. Elas criam um senso de reconhecimento que coloca ela no mesmo nível daquela pessoa. Sabe onde a gente observa muito isso? Hoje nas redes sociais, principalmente essas redes sociais em que a gente vê pessoas anônimas, comuns, postando vídeos lá e viralizando com coisas bobas que elas fazem no dia a dia. Bobas que eu digo assim, coisas costumeiras, né? Coisas como, por exemplo, o meu cachorro fez uma cara engraçada e posta lá e todo mundo vê o vídeo. Essas coisas fazem com que a pessoa que está do outro lado da tela se reconheça naquela vida comum. E fala, olha só, minha vida comum ela não é tão chata assim. Porque às vezes se acontece uma coisa legal na minha vida, poderia virar um vídeo numa dessas plataformas como TikTok, Instagram, e poderia viralizar. Então, ver o cidadão comum agora é mais fácil para me identificar. Se a gente voltar na história, na filosofia grega, você tem os grandes mitos, né? Onde tem os grandes heróis, né? Depois a filosofia vai trabalhar isso de uma outra forma, mas a mitologia grega onde tem Hércules, Teseu, Jasão, Perseu, esses grandes heróis que eram modelos a serem seguidos pelos jovens, né? Os jovens queriam ser Leônidas de Esparta, queriam ser Aquiles. Depois, com o tempo, queriam ser o Superman, o Batman. Hoje, se a gente for olhar, a molecada quer ser um herói ali de um anime japonês que normalmente apanha, sofre, ou ele quer ser o cara que ele vê no TikTok, porque é mais fácil para ele se identificar com esse tipo de coisa. O jovem, então, no fundo, essa juventude, ela quer ser curiosa, mas ela quer, no fundo, pertencer a um grupo, ela quer pertencer àquilo. Não à toa que muitos hoje influenciadores de espiritualidade têm trabalhado muito com o público jovem. E esses influenciadores, normalmente, são influenciadores que usam de uma linguagem para perverter, vamos dizer assim, a linguagem padrão. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. A gente cresceu num país cristão, católico, né? Que mesmo quem não é católico cristão tem no seu inconsciente ali esse inconsciente banhado por esse cristianismo que permeia o Brasil inteiro. Então é muito difícil a gente se libertar de certas ideias, como culpa, como pecado, que estão ali de alguma forma dentro da gente, porque a gente viveu isso. Aí você pega alguém que é criado num ambiente religioso desse, com os pais desse jeito. Quando chega na adolescência, uma das coisas que eu posso fazer para enfrentar, entre aspas, meus pais, é ir contra a religião deles. Porque isso mostra uma independência, mostra uma busca por uma individualidade. Então, ir contra a religião deles não é um ato de rebeldia sem causa. É um ato necessário para a constituição de quem é o jovem. E aí quando ele vai e acha alguém que faz o oposto do que o cristianismo fala, não tem pecado, não tem culpa, você é livre para fazer o que você quiser, isso é muito sedutor. Porque isso vai exatamente contra o que a geração passada pregava.
Gente, eu estudei, minha primeira faculdade foi publicidade e propaganda. E quando eu estava estudando nessa época, tinha um estudo, né, uma das aulas que eu tinha, que era de ciência da comunicação, a gente viu um estudo em que como funcionava o consumo de produtos ou de costumes e culturas de geração em geração. Então, numa época assim, os pais, na década de 60, eram todos tatuados. Porque tinha coisa do amor livre, de Woodstock, de não sei o quê, pegou um pouco da década de 70, mas aí a geração que vem depois dos filhos já não se tatuava. Então você pega os anos 80 e 90, a gente quase não vê tatuagem. Muito raro alguém ser tatuado. E quem é dessa época vai lembrar que quem tinha tatuagem até era olhado meio torto. Aí vem a próxima geração e fala assim, eu vou me rebelar, eu vou me tatuar pra caramba. E aí você vai tendo essas mudanças. E é claro que sempre teve gente que foi tatuada, não foi, mas eu tô falando da geração, do que se torna a moda, né? Lembra que moda é aquilo que se repete. Mesma coisa com cigarro. Lembro que na época a gente estava estudando essa questão do fumo e aí tinha geração que fumava muito, aqui não fumava. Aí vinha a outra que fumava. Então o cigarro era um tema de rebeldia que acontecia ali. Faz um mal desgraçado para a saúde, né? Talvez não seja uma rebeldia boa, mas enfim. A gente começa a ver então que a juventude vai fazendo isso. Ela vai quebrando o status quo. E aí com isso ela vai construindo essas outras ideias. E aí quando vem alguém com ideias novas, ideias libertadoras que vão contra a geração dos pais, porque aquele adolescente está procurando se reconhecer, ele de alguma forma elege um ídolo. E aí esse ídolo não é mais, como eu disse, um super-herói, uma super imagem. É alguém que está ali numa rede social, que muitas vezes pode responder você. E que fala aquelas coisas que, nossa, olha o que essa pessoa falou, eu queria muito ser igual a ele. E aí eu sou ele, eu sou igual a ele, eu passo a me vestir como ele, passo a agir como ele e me torno ele. E aí, o paradoxo é que eu perco a minha individualidade nesse processo. Mas vamos lá. Para a gente trazer agora para a nossa prática, para os nossos dias. O que a gente pode, dessas coisas todas que eu falei, trazer de prático? Então vamos lá. Pontos negativos. Primeira coisa, cuidado com as fanatizações. Cuidado com os reconhecimentos exagerados e excessivos com alguma ideia, alguma crença ou alguma pessoa. Se alguém vier, por exemplo, se tem lá um youtuber que você adora e alguém vem falar mal dele pra você e você fica bravo e defende e critica e briga, para e pensa um pouco. Por que você está fazendo isso? Às vezes uma pessoa que você só conhece da tela, nunca conheceu pessoalmente, não sabe nem como é que é a vida da pessoa. Por que eu estou defendendo? Será que eu estou defendendo porque realmente aquela pessoa precisa de defesa ou eu estou me defendendo aquilo porque eu me tornei aquilo? Eu quero ser aquela pessoa, eu me tornei aquela ideia e eu comecei a abrir mão de quem eu sou, inclusive da minha capacidade de refletir, analisar e pensar sobre aquelas ideias que aquela pessoa aquela pessoa que eu gosto tanto no YouTube está me proporcionando. Então, tomar cuidado com esse tipo de caminho, porque ele pode acabar te tirando a capacidade de ver quem você é, porque você se torna o outro. Os pontos positivos. Acho que o grande ponto positivo é a paixão que o jovem tem por conhecer coisas, por abrir a cabeça, por ir atrás de conhecimentos, por estar sempre curioso, por estar sempre amando as coisas que faz. É muito difícil pegar um adolescente que gosta muito de uma coisa e que ele não faz aquilo com amor, né? A gente vê a galera que faz cosplay, que se veste do personagem preferido. A gente vê a galera que faz esporte, que gosta mesmo, que vai lá e treina todo dia, não precisa nem mandar treinar. Galera que gosta de estudar, que vai lá, sente e estuda. O adolescente, quando ele se apaixona por alguma coisa, ele se apaixona de coração, de corpo e de alma. E isso é uma coisa que a gente pode aprender muito com eles. Ou que a gente pode aprender muito com o nosso jovem interior. O que é que eu me apaixono? O que é que eu ponho paixão? Aonde é que eu olho para o mundo e ele ainda me deslumbra? E ele ainda me causa curiosidade? E ele me tira da mesmice do meu dia a dia para começar a mostrar aspectos meus que muitas vezes eu não fico olhando, mas que me tornam eu, que me tornam único. Eu tenho grandes paixões na minha vida, coisas que eu adoro, que eu sou apaixonado por falar, e por mais que alguém vire para mim e fale assim, nossa, mas você só fala desse assunto. Ah, gente, desculpa, mas eu sou apaixonado por esse assunto. Eu adoro falar sobre isso. Eu adoro ter esse espírito jovem para essas coisas. Eu acho que
A gente começa a morrer um pouquinho todo dia quando a gente mata esse jovem dentro da gente, que metaforicamente é a nossa curiosidade, é o nosso apaixonamento pelo mundo, é a nossa capacidade de nos deslumbrar. Caramba, lembra de você mais jovem, lembra de você... Quando foi que você parou de achar o mundo maravilhoso? Ou de se deslumbrar com as coisas que tem no mundo? E, gente, eu não estou dizendo aqui que o mundo é perfeito, que não tem defeitos, que as pessoas... Não é nada, não é isso. Mas tem tanta coisa deslumbrante. Quando foi que eu parei e perdi isso? Pensa nisso, olha para você hoje. Quando você era criança, você queria ser o quê? Que você provavelmente não é hoje. Quando foi que a gente perdeu essa capacidade de sonhar e de se deslumbrar? Tenta você fazer esse exercício com você. O que foi que na sua vida, e às vezes acontece, né? A gente toma umas porradas na vida, a vida leva a gente para um caminho, leva a gente para outro caminho. Quando foi na sua vida que você começou a deixar com que as pancadas fossem mais fortes do que os amores? Quando foi na sua vida que você começou a deixar que as pancadas gerassem mais desprazer do que os prazeres que você pode buscar com o conhecimento, com a curiosidade, com o apaixonamento por coisas novas? Olha para dentro de você. Você ainda consegue buscar essa qualidade sua de se apaixonar, de se maravilhar por algo que você está fazendo, por alguém, por alguma coisa, por um trabalho, por algum assunto, por alguma música? Qual foi a última vez que você pegou aquela música que você ama e colocou alto na sua casa para ouvir? E começou a cantar alto, e desafinou, e suou cantando a música, e ficou rouco cantando a música? Qual foi a última vez que você fez isso? Será que essa história de vida adulta o tempo todo, de responsabilidade, de seriedade, será que ela não tem um espaço para um pouco disso? Para a gente viver filosoficamente esse coração jovem, esse coração que está disposto a aprender coisas novas e que muitas vezes dá aquela preguiça, né? Ah, eu não vou. Pô, tem uma banda que eu gosto pra caramba, eu já tô com 40, 50 anos, eu não vou mais lá no show, ficar de horas de pé. Caramba, por que não? Vai deixar essa preguiça, essa velhice precoce tomar conta de você? Vai lá. Se permite sentir aquilo. Um show, por exemplo, de uma banda que você gosta, é um negócio que você não sente só no ouvido. Você sente o som vibrar no seu corpo. Você sente as pessoas cantarem, você sente a emoção em volta de você. Aquilo ali te remete a coisas que são importantes emocionalmente para você. Vai te trazer de volta um pouco dessa sua energia. Minha reflexão de hoje é: quando foi que você deixou de ser esse jovem? Não é a sua idade. Ah, tenho 60 anos, 70 anos, 40 anos, 30 anos. Ah, deixei de ser jovem com 25. Não, 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 não. Isso é um estado de espírito. É uma condição em que você se coloca. De querer, de se apaixonar, de ser curioso. É só você querer. Então pergunta para você: quando foi que você deixou de ser jovem? Beijo no coração de vocês, espero que vocês recebam muito bem essa reflexão nessa noite de sexta-feira e também pelo nosso canal no YouTube. Um beijo grande no coração, corações jovens para todos vocês, e a gente se vê no próximo Filosofia para Todos.